A onda vermelha, apontada pelas pesquisas, não se concretizou nas eleições norte-americanas. Apesar de caminhar para conquistar maioria na Câmara, a vitória dos republicanos deve ser por uma margem de votos menor do que a esperada. Já no Senado, o empate é o cenário mais provável neste momento, o que, na prática, dá o controle da casa aos democratas. Abertas as urnas, os democratas vêm se saindo melhor do que o esperado, especialmente no Senado. Até agora, o único estado que teve uma mudança, ou seja, a vitória foi para o candidato do partido oposto ao que detinha a cadeira até ontem, foi justamente para os democratas. John Fetterman derrotou o médico e apresentador de TV Mehmet Oz na Pensilvânia. Oz foi uma aposta do ex-presidente Donald Trump, que bancou a candidatura dele e trabalhou por sua eleição. Trump também viu seu principal adversário em uma possível prévia do partido para concorrer a presidente conseguir uma vitória contundente na Flórida. O republicano Ron DeSantis se reelegeu para governador com uma margem folgada em um estado historicamente democrata. Os democratas também tiveram derrotas importantes de nomes que eram considerados como futuras estrelas do partido. Uma delas é Stacey Abrams, derrotada na Geórgia por Brian Kemp. Em 2018, Stacey perdeu o Senado por uma margem estreita para Kemp e havia grande expectativa de que saísse vencedora dessa vez. Além de escolher seus representantes, os eleitores de diversos estados também puderam votar em plebiscitos sobre temas variados. 2 estados, Maryland e Missouri, votaram pela legalização do uso recreativo da maconha. Outros 3, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Arkansas, decidiram manter a proibição. No caso do Congresso, a votação é para 1/3 do Senado e para toda a Câmara. Uma eleição que redefine o mapa no parlamento e projeta a força de democratas e republicanos para a eleição presidencial de 2024. O professor comenta aqui para a gente nessa eleição. A gente falou ontem sobre ela, fala hoje também. Ainda há resultados aí pela frente, são parciais, mas até agora, quem ganhou e quem perdeu nessas eleições, professor? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. As eleições norte-americanas estão sendo extremamente concorridas e disputadas. E não devemos saber do resultado até que o último voto seja contado, como foi também o caso no Brasil. O que está acontecendo nesse momento, Paulo? Havia uma expectativa de uma onda republicana que não se materializou, acabou virando uma ondinha, né? Mas, de qualquer maneira, a tendência nesse momento é dos republicanos eles estarem na frente na Câmara. Eles são com 206 cadeiras já garantidas de um total de 435, não incluídos aqueles membros que não votam, né? E os democratas são com 182, ou seja, 182 cadeiras. Ou seja, se os republicanos conquistarem mais 12 cadeiras, vão ter a maioria na Câmara. E no Senado, a situação é um pouquinho diferente. Nós temos 49 senadores republicanos já eleitos, 48 senadores democratas e 3 cadeiras ainda em disputa. Só que dessas 3 cadeiras, os republicanos estão na frente em 2, em Nevada e no Alasca. Ou seja, há chances ainda dos republicanos conquistarem o Senado. É uma chance pequena, mas ela existe. O cenário mais provável, como você colocou, é um empate no Senado, que seria, lógico, benéfico para os democratas, e uma maioria republicana na Câmara. Mas ainda existe, tecnicamente, uma possibilidade de uma maioria republicana no Senado também. O senhor me explicava também, é importante a gente fazer essa distinção com o processo aqui brasileiro, professor. Quem leva a maioria na Câmara e no Senado lá fica com todo o comando das casas, inclusive das comissões. Explica isso para a gente. Exatamente. É uma tradição americana muito antiga, né? Então, aquela teoria, né, aos vencedores as batatas, né? Então, quem ganha a Câmara, a maioria tem a maioria na Câmara, automaticamente elege o presidente da Câmara, o que eles chamam de speaker, e também o partido vencedor preside todas as comissões. Então, há uma verdadeira enxurrada daquele partido, que é o que aparentemente vai acontecer na Câmara. Já está quase certo na Câmara, faltam 12 cadeiras. No caso do Senado, é mais imprevisível, mas a legislação é a mesma. E aí, então, você vai ter uma maioria republicana ou democrata no Senado, mas ainda precisamos de mais 1 ou 2 dias. Eu calculo, Paulo, que até sexta-feira, não vamos esquecer que lá nos Estados Unidos a legislação eleitoral ela é estadual, ela não é federal, então cada estado
conta os votos de uma forma diferente, mas, de qualquer maneira, a maioria, a contagem é manual. Então, a gente tem que esperar, né, voto a voto em papel. Né? Então, temos que esperar esse resultado. Ok, professor, obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando a política lá e também aqui. A gente volta a se falar amanhã. Até lá. Até amanhã.